Então, para o terceiro vídeo de edição de HTML, eu sinceramente espero que agora seja o último, né? Eu sempre tento deixar o vídeo um pouco mais curto, então, em vez de fazer um grande vídeo de 2 horas e tanto, eu acabei dividindo. E o que ficou agora para fazer é um pouco olhar para o que está pronto e pensar e planejar como é que você vai fazer 4 versões daquilo. Eu já vou mostrar aqui na pasta, eu acho que mostrando, deixa eu minimizar aqui, mostrar a pasta, né, que eu estou usando. Então aqui está o livro digital. E eu tenho aqui, será que eu consigo aumentar essa, não consigo aumentar essa visualização. Que pena. Aqui eu tenho LE, cara, que é o código aqui que o FNDE usa para identificar o arquivo caracterizado. Esse LE aqui depois vai ser substituído pelo código da obra, mas isso a gente só tem quando a gente faz a inscrição lá na plataforma, né? Preenche o dado da coleção e pede a inscrição da coleção, aí lá na própria plataforma aparece o código. Vai ter uma aula sobre isso, né? Olhando lá para a plataforma. Então, primeiro aqui o livro do estudante caracterizado, depois o livro do estudante DESC, que é o código aqui para descaracterizado, o manual do professor caracterizado e o manual do professor descaracterizado. Então eu tenho uma coleção que eu vou inscrever, ela tem uma versão impressa e ela tem uma versão digital. A versão impressa vai ter 4 arquivos de PDF. Livro do estudante caracterizado, livro do estudante descaracterizado, manual do professor caracterizado, manual do professor descaracterizado. A versão digital, né, no suporte digital, vai ter 4 arquivos, que são os arquivos zipados, né? Cada arquivo zipado tem o pacote do HTML. Do livro do estudante caracterizado, do livro do estudante descaracterizado, do manual do professor caracterizado, do manual do professor descaracterizado. Isso, gente, é uma loucura na hora do fechamento. Eu já errei de mandar o arquivo errado. A sorte é que me deixaram substituir na etapa de validação, senão eu estaria fora do PNLD. É muito, muito, muito maluco. Por isso é muito importante estabelecer um fluxo que você sempre siga. Porque a melhor coisa para o fechamento de PNLD é você ter uma rotina de procedimentos que você sempre faz, porque aí a chance de você esquecer alguma coisa dar errado é mínima, tá? Eu estou mostrando para vocês a escolha que eu fiz. Eu começo sempre pelo manual do professor descaracterizado. Eu começo sempre pelo manual do professor, porque o manual do professor é o maior, né? Eu sei que dentro de editora grande isso é um problema, porque muitas vezes, porque o cronograma é feito em cima do livro do estudante. Ninguém está nem aí para o manual do professor. O manual do professor é um apêndice que você coloca lá em preto e branco, com uma diagramação simples, então ninguém nunca esteve muito se importando. Inclusive, muitas vezes, o manual do professor é encomendado de uma pessoa para ser escrito por uma pessoa que não é o autor, depois que a obra já está pronta, em prova e tudo mais, né? Eu, inclusive, comecei a trabalhar com edição assim, eu era professora da rede de ensino fundamental e eu fazia manual do professor como ghostwriter. Então, o manual do professor Mas se a gente pensar num fluxo de produção para dar muito certo, para minimizar os erros, o melhor é começar pelo manual do professor, tanto no livro impresso quanto no livro digital, porque o manual do professor abrange o livro do estudante mais alguma coisa, né? Então, a chance de ele dar errado é maior, tá? Se você está com o manual pronto, isso significa que o livro do estudante está lá dentro pronto também. Então, se você sempre faz correr as provas do manual do professor, no final você simplesmente extrai o livro do estudante, né? Aqui, eu tô falando do impresso e tô falando do digital também. Aqui o impresso já foi, né? A gente fez aquele manual em U, e vocês viram a confusão que é lá na hora de montar o InDesign, porque você coloca o livro do estudante dentro, né, do arquivo do manual do professor, mas ali também se tem uma boa argumentação para fazer o manual do professor antes do livro do estudante, né? Aqui no digital, mais ainda, porque o manual do professor tem uma estrutura de pastas que precisa ser pensada
previamente. E essa estrutura de pastas tem muito a ver com o livro do estudante. Aqui no caso, por exemplo, esse arquivo de iniciais, ele é comum ao manual do professor e ao livro do estudante. Esse arquivo aqui, aliás, deixa eu só chamar a atenção para uma coisa. Ele é comum, mas ele tem algumas coisas diferentes, né? Então, no livro do estudante não vai ter escrito o manual do professor. O ISBN e a ficha catalográfica vão ser diferentes. Então, lá na página 2 tem mudança. Mas ele é comum ao manual do professor e ao livro do estudante. Esse arquivo aqui, que é a reprodução do livro do estudante, ele é o próprio livro do estudante, né? Esse arquivo de orientações, ele é apenas do manual do professor. E esse arquivo de créditos, ele é comum ao manual do professor e ao livro do estudante. Inclusive, aqui dentro, na lista de créditos de imagens, a gente tem a inserção, né, das imagens que foram de manual do professor, identificadas como sendo do manual do professor. Então, esse arquivo é comum ao manual do professor e ao livro do estudante, tá? Então, eu faço esse está completo, tá? Quer dizer, mentira, tá faltando aqui o content, né, e o toque, que é a próxima coisa que a gente vai fazer. Mas ele prontinho, eu gosto que você, de explicar ou de indicar a decisão que foi tomada, né, o porquê da decisão que foi tomada, porque cada um vai ter um contexto diferente e vai tomar uma decisão diferente. Então, aqui eu estou explicando a minha argumentação, né? Eu faço o manual do professor primeiro, porque ele abrange todos os outros, e aí depois eu vou duplicando, né, os arquivos aqui para ir montando os outros. Eu começo com o descaracterizado primeiro, porque já me aconteceu de eu montar o caracterizado, duplicar e esquecer de tirar as informações, tá? E eu sempre acho que é menos grave eu esquecer de colocar a informação de identificação do que eu esquecer de tirar a informação. Pelo seguinte, na etapa de validação, eles vão verificar isso e vão aplicar uma diligência para consertar. Então, a gente pode pensar assim, isso não é um grande problema se passou lá um título, alguma coisa. A questão que eu sempre fico pensando é, o que aconteceria se a validação não pegasse uma identificação e em algum momento da avaliação, um avaliador descobrisse essa identificação lá dentro, né? Será que isso seria visto como uma ação de boa-fé ou de má-fé? Sabe? E aí, eu acho arriscado, né? Acho que é mais seguro você fazer o descaracterizado que não tem nenhuma informação que identifique a sua coleção e depois acrescentar essas informações para o caracterizado. Então, eu vou fazer agora o Content OPF e o TOC NCX, que são aqueles dois arquivos que no vídeo passado eu expliquei que eles estão presentes no documento da RNP, e eles estão, portanto, fora do edital, né? Assim, eles não, quando a gente trabalhou com o edital do 2023, durante muitos meses, eles não existiam como demanda, e aí eles foram acrescentados como demanda da RNP lá, um pouco no final já do processo do PNLD. E no PNLD 2024, esse documento já foi indicado em edital como um documento que faz parte do edital. Então, a gente é obrigado a seguir as recomendações que estão lá. Eles são, do que eu entendi pesquisando esses dois documentos, eles são documentos que foram feitos para o EPUB, para essa conversão do HTML5 para o formato EPUB. São uma exigência desse outro formato de livro digital. Eu tenho aqui nos exemplos um Content e um TOC NCX, tá? Para a gente usar como referência, né? O que eu vou fazer? Aqui eu poderia copiar aqui, né? Duplicar e copiar. Funcionaria também do mesmo jeito esses arquivos. Mas só para mostrar que aqui no Visual Studio Code, a gente tem essa possibilidade, né, de a gente criar arquivos aqui. Então, aqui na pasta mestre, né, que é essa pasta do manual do professor descaracterizado, eu vou clicar aqui, ó, nesse botão que é o novo arquivo, e aí ele abre a possibilidade de eu escrever o nome do arquivo, né, e de acordo lá com o documento da RNP,
esse arquivo se chama content.opf. E aí, eu vou usar o meu exemplo como referência. Eu não copiei, né, dupliquei o arquivo e copiei como eu sempre faço, porque fazendo assim a gente tem a oportunidade de olhar para o documento com mais calma, né? Então, eu vou abrir aqui o meu content dos exemplos, tá? E aí, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, né, ele tem um cabeçalho, tá? Que indica, né, a versão aqui da linguagem que está sendo usada. Isso foi dado no documento da RNP, então não é escolha minha, está lá como possibilidade. Aí vamos olhar aqui para as etiquetas. Tem uma etiqueta que já é o pacote completo aqui. Tá vendo? E já nesse pacote tem aqui o número de identificação desse material, que é o número do ISBN. Tá? Então, na versão caracterizada, a gente vai ter que colocar aí o número do ISBN. Eu vou copiar só essa linha. E já mostro para vocês o porquê, né? Porque daí eu já fecho essa etiqueta aqui embaixo, né? Que aqui, vejam, ela está fechando aqui no final, né? Mas se eu copiasse tudo isso, eu simplesmente estaria copiando o arquivo inteiro. Acho que é melhor deixar aqui, né? Aí vem uma outra parte que são aqui os metadados. Tá? Então aqui o que tem, né? Aparece, lembram, não sei se não lembram, volta no vídeo anterior, eu mostrei esses metadados que são obrigatórios, que estão lá indicados como obrigatórios no manual da RNP. Deixa eu, inclusive, abrir aqui, que eu acho que, em vez de mandar as pessoas assistirem o vídeo de novo, né, deixa eu abrir, porque aí a gente já olha para esse content. Vamos ver. Aqui, criação do arquivo de conteúdo. Ó, então ele pede título, linguagem, editora, data, criador e descrição. Vamos ver se estão todos aqui, mas... Ó, título, linguagem, criador, editora, data e descrição. Esses espaços aqui entre coisas eu estou tirando porque eles não são necessários, tá? Às vezes eu coloco porque estou trazendo de outros arquivos, copiando, né? Depois, o que ele pede mais? Vamos olhar lá no documento, né? O registro da capa, né, que está aqui, meta, name, cover, parará, x, metadata, tudo isso já está aqui, ó. Meta, cover, está todo aqui exatamente igual ao que está escrito lá. Então, portanto, o arquivo da capa tem que estar em JPEG, né? Isso é uma exigência aqui. E depois, todas as marcas de acessibilidade que foram usadas no arquivo, tá? Essa é a parte, assim, que para mim é a mais complicada, encontrar tudo. Eu simplesmente coloquei as que eles colocaram, tá? Porque, de fato, eu uso ARIA, tem uma tabela de conteúdos e tem a navegação, a estrutura da navegação. Mas eu não sei que outros elementos tem no meu. Realmente, essa parte, eu fico muito no escuro fazendo. Então, essa parte aqui da metadata, dos metadados, eu copio inteirinho. Eu montei um arquivo de exemplo e agora eu basicamente copio em cada projeto que eu faço e depois modifico, né? Apenas modifico aqui os nomes, essas coisas todas. Aí vem o manifesto, né? E esse manifesto é o que eu já disse aqui no curso, na coisa anterior, que eu só sei fazer manualmente, eu não sei automatizar isso. E numa coleção grande é bastante coisa. Eu fiz uma coleção de educação física que tinha muita imagem e deu um trabalhinho. Porque o que eu tenho que fazer? A gente tem que descrever, ó, as folhas de estilo. Então aqui as mídias, né, de folha de estilo. Depois a capa. Depois
o próprio arquivo TOC-NCX, que a gente vai fazer, que é aquela estrutura de navegação. Depois a gente tem que descrever todas as páginas. Esse projeto aqui é o projeto de educação física no 9º ano, o volume 9. Lá tinha um monte de página, então tinha que descrever cada uma das páginas, tá? Depois a gente tem que descrever os áudios, os vídeos, né? Por descrever é colocar o link de referência, né, e o tipo de mídia aqui. Depois tinha que descrever todas as imagens. E aqui no final tem que escrever se a imagem é PNG, é JPEG, é GIF, qual que é a extensão final aqui. E aí, por fim, vem essa parte que é padrão. Eu copiei lá do próprio manual da RNP. Deixa eu já colocá-la aqui. Então, nessa descrição, ajuda aqui o fato do VS Code ter aqui do lado esse menu, porque a gente vai fazendo exatamente na ordem, né, que está aqui, inclusive dos recursos. Começa aqui no Content, depois vai para os recursos, áudio, fontes. Fontes eu não me lembro se tinha que ter. Deixe-me verificar. Eu não me lembro de descrever as fontes, mas essa é uma dúvida. E eu não sei se aqui no arquivo deles tem algum exemplo de fonte. Eu acho que não. Mas agora, nunca achei aqui no exemplo deles e nem nas pesquisas que eu fiz. Mas agora, falando aqui, ficou me parecendo que fontes seriam elementos que deveriam ter sido descritos aqui, né? Eu só não sei que tipo de mídia que seria. Porque eu consegui na internet uma tabela com os tipos de mídia aqui para poder ir colocando, né? Eu teria que procurar quais seriam os tipos de mídia para as fontes, tá? Fico devendo essa informação, eu coloco aqui na caixa do vídeo depois que eu pesquisar e souber com mais certeza. Então, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a descrever, né? Fazer o tal do manifesto. Deixa eu copiar aqui o que se repete, porque ele ajuda a gente, né? Tem essa parte aqui, primeira parte, que vai ser muito parecida, né? Que é a folha CSS, as duas folhas CSS, a capa, o arquivo toc.ncx, e aí começam as páginas, né? Então aqui os IDs são parecidos, sabe? Então eu acho que isso ajuda, né? E aí, quando começam os itens, é que começa a ter as diferenças de cada projeto, tá? E vejam que esses itens são numerados, né? Então, isso que eu estava dizendo, se você erra uma aqui, erra uma numeração, depois você tem que refazer a numeração toda. Isso foi uma das coisas que me deu mais trabalho. Vou já fechar aqui a manifesto. Então, primeiro aqui, né, o estilo 1. Vou lá na pasta de estilo, é o que não é o index, né? Não precisava nem ter clicado em cima dele. O que eu vou retirar daqui do estilo, né? Eu preciso desse link aqui, né? E eu não sei explicar porque esse link já começa na pasta, tá? Então, se não tem, se por exemplo o index aqui, vamos olhar para o index, ele está só como index, porque esse href aqui, diferentemente daquele que a gente usa nas páginas HTML, ele não vem com um pontinho, barra. Eu não sei explicar por quê, eu basicamente faço de acordo com o modelo, tá? Que está lá no documento da RNP. Então, se tem, isso daqui está na raiz, né? Está aqui na própria pasta, não tem uma divisão interna. Mas quando tem uma divisão interna, por exemplo, está dentro da pasta recursos, aí a gente copia. Então, o que eu faço para ir facilitando as coisas? Eu venho aqui com o botão direito em cima do elemento que eu preciso do href, né? Clico aqui com o botão direito, e eu peço aqui para copiar o caminho relativo. Então, copiar. E aí eu substituo aqui por esse caminho colando. Vocês vão ver que ele ainda traz a raiz aqui da pasta, né? Mas aí, ao final, eu simplesmente uso aquele localizar e substituir para eliminar essa parte, tá? E deixar começando aqui de recursos. Então, eu faço
todos esses e depois simplesmente elimino com localizar e substituir. Aqui o estilo index.css ele é igual em todos os meus projetos, então mantém, né? Aqui na parte da capa também, o nome do arquivo é padrão da RNP, então não tem mudança nenhuma. Aqui também, né, esse toc.ncx. O index é sempre index.html, ele sempre está na raiz, então também não tem mudança. Aí começa no item 1. O item 1 vai ser a primeira página aqui da pasta content, né, que é a pasta das páginas. Então eu vou clicar com o botão direito, copiar caminho relativo e vou colar aqui. O que eu faço? Eu vou copiando essa estrutura. Então, eu vou ter mais 3 aqui. Eu deixo sempre com esse espaço para eu saber que isso aqui ainda não está editado. E aí, depois, vou retirando o espaço à medida que eu edito e para ir deixando tudo junto. Mas isso, obviamente, é coisa que a gente vai desenvolvendo, né? Aquelas estratégias. Então, essa é a segunda página. Essa é a terceira. E essa é a quarta. Inclusive, ter essas páginas numeradas ajuda aqui também, né? Porque se você esquecer alguma, você vê aqui pelo número. Então, esse daqui tá editado, pronto. Aí, o que vem depois? Os recursos de áudio. Então, vou copiar aqui os recursos de áudio. Ah, esqueci uma coisa importante aqui. O item 2, item 3... item 4, e aí vem o item 5. O item 5 está aqui na pasta áudios. Meu computador sempre duplica aqui, mas isso só tem um arquivo, tá? Vou clicar com o botão direito, copiar caminho relativo, e copio aqui. Depois vem o vídeo. O meu também tem um vídeo. Que é o item 6. Abro aqui a pasta de vídeos e copio. Caminho relativo. Aí vem as imagens. Tá? Começa aqui com o item 7. Então, eu vou abrir aqui a pasta das imagens e eu vou fazendo na ordem que está aqui, tá? Porque eu nunca entendi que tinha alguma ordem específica, né? Então, começa aqui com copiar caminho relativo. Espera aí que eu tirei aqui tá vendo? Eu tirei aqui as aspas, né? As aspas tem que ficar. Aqui, o tipo de mídia, eu vou ter que substituir aqui, né, para GIF. Antes disso, eu só vou copiar porque o JPEG é mais numeroso do que o GIF, né? Então, convém eu usar, eu deixar o JPEG como o padrão aqui, antes de mudar. GIF é o primeiro, depois ícone pesquisa. Copiar caminho relativo, PNG, ícone pontinhos. Só porque eu falei que o JPEG é o mais numeroso, o PNG vai ser o mais numeroso. E essa parte, que é a parte manual mais chata, eu adoraria saber um jeito de fazer automaticamente, né? Porque dá um trabalho danado. Acho que dá para imaginar. Você não pode se enganar aqui na ordem, porque se você copiar repetido, depois você vai ter que renumerar tudo. Então, ícone redondo. Copiar caminho relativo. Deixa eu só copiar antes.
ícone redondo, ícone TCT e também aqui PNG. Então aqui é item 8, item 9, item 10, item 11, item 12, item 13. Aí eu vou tirar aqui esse espaço para já juntá-los, né? E aí começam efetivamente os JPEGs aqui. L1, LE02. Eu não vou fazer todos, tá? Vou só avançar um pouquinho aqui no que tem aí. Copiar caminho relativo. LE03. E também vejam que o código das figuras ajuda muito aqui na hora de fazer, porque se você falhar algum aqui, você consegue, né, ir sabendo que deu errado. Aqui, item 14, item 15, item 16, item 17. Então, vamos imaginar que eu fiz de todos. Eu não fiz de todos, ó, falta bastante ainda aqui, né? Mas fiz alguns só para mostrar. Aí todos esses caminhos relativos estão aqui com essa referência da pasta principal que tem que desaparecer. Então, o que a gente faz, né? Marca essa pasta, clica em Command F ou Ctrl F, dependendo do sistema que você está usando, e aí você abre a função de procurar aqui no Visual Studio Code. Se você clicar aqui na setinha, você abre a função de substituir. Basta deixar aqui em branco, porque o que você quer é apagar esse MDesk. Em vez de apagar um por um, você quer apagar os 18 de uma vez. Basta clicar aqui, substituir tudo e pronto, ele sumiu. O programa retirou para você. E aí, se eu tivesse feito tudo aqui, pronto, esse arquivo content estaria pronto, tá? Agora, o TOC, né? Que é o arquivo da navegação. Então, vejam aqui que ele é... Esse foi um dos que me deu muito trabalho e eu até hoje não entendo bem como é que ele funciona, tá? Ele tem aqui os itens que estão lá no sumário, né? Os itens do sumário aparecem aqui. E aí, nesses itens do sumário, a gente indica a classe que foi usada lá no sumário e a gente indica a ordem aqui. Eu achava que essa ordem, no primeiro momento, eu entendi que essa ordem tivesse a ver com a hierarquia de títulos, mas não. 1, 2, 3, é mesmo corrido. Independentemente se o título tem um peso menor ou um peso maior, essa ordem é corrida. E aqui embaixo tem a referência, né, do link, de onde é que está essa página. Então, por exemplo, se tem algum tipo de referência de ID, também entra aqui. Então, é basicamente uma coisa que um arquivo que a gente faz tendo o index junto, né? Aqui aberto na página para a gente poder ir copiando essas informações, tá? Essa também é um outro caso que eu adoraria pensar um pouquinho como é que dá para automatizar, como é que dá para trazer lá do index e colocar aqui, depois colocar esses nav points, mas a verdade é que eu nunca consegui muito fundo nisso, por falta de tempo mesmo, e acabo fazendo tudo muito manualmente, copiando, colando, que é sempre muito chato, né? Nesse caso eu vou copiar o arquivo, tá? Vou copiar o arquivo que está aqui na pasta de exemplos para outra pasta, só para ter duas formas aí diferentes, né? De pensar como fazer. Aí eu colando aqui automaticamente já vou fechar aqui a pasta exemplos, e aí vou ver que aqui na pasta MPDesk, lá embaixo já vai aparecer, deixa eu fechar aqui para ver. Aqui embaixo já vai aparecer o TOC. E tem essa versão de segurança, sei lá, que o meu computador gera. Mas a gente vai trabalhar com esse aqui. Então, eu vou fechar o do exemplo. O que ele tem, né? Ele tem esse cabeçalho. Eu não sei, eu já não me lembro mais de onde é que eu tirei. Eu me lembro de ter pesquisado numa pasta, num blog muito, muito interessante, em que um
um programador ensinava a fazer EPUB e ele ensinava a fazer esses arquivos. Eu vou tentar recuperar para colocar aqui na caixa do vídeo para vocês, porque eu me lembro que foi bem útil para mim, e talvez algumas coisas que tenham deixado passar, né, estejam aqui. Então, o que ele pede aqui no cabeçalho dele, né? O número do ISBN. Isso daqui é a quantidade de content, eu nunca entendi direito, tá? Mas a mim me pareceu que era da hierarquia de pesos, né? De quantas hierarquias existiam. Mas, francamente, é uma informação que me passou ainda, que eu ainda não consegui checar. Depois tem a quantidade de páginas, número de páginas, e aí nunca entendi também muito qual que era a diferença aqui, porque um é o total e o máximo de número de páginas. A mim me pareceu a mesma informação, mas, de novo, né? Falta ainda ter um pouco mais de autonomia quanto a isso. Aí o título, autor, e aí já vem as informações que são informações de sumário. Para preenchê-las, então, eu vou usar como referência aqui o index, né? Porque aqui já tem, né, o link e o nome, né, do texto, porque aqui cada nav points, cada ponto de navegação pede a informação da classe, pede a informação da etiqueta, né, qual que é o texto que aparece, e pede a indicação do link aqui do SRC, que é onde que esse arquivo está. Então, o que eu faço é copiar e colar, basicamente é isso, tá? A única coisa diferente, assim, que eu entendi que seria bom fazer é copiar tudo para lá e depois, né, eu abro aqui, ó, um espaço para copiar tudo e depois eu só deleto, né, o que está aqui. Só para não ficar correndo entre os dois arquivos, mas basicamente até hoje o que eu faço é copiar e colar. Então o primeiro é a reprodução do livro do estudante, que eu vou colocar aqui. Aí a classe desse é sumário projeto. E o link dele tá aqui no href. Deixa eu só ver o que ele pede. Começa no content, né? /content. Para já copiar certinho. Aí não precisa eliminar nada no final. Pronto. Daí o 2, que vai ser logo o seguinte, assim, não tem muito mistério, tá? Só que eu não vou copiar número de página. Eu entendo que essa informação não precisa entrar aqui na navegação. Mas também não tenho lá muita certeza. Aí a classe dele é sumário subtítulo. E o link começa aqui no content. E vejam, esse link já tem, né, ID para poder chegar certinho no ponto onde começa o título. E aí seria isso, ir copiando, colando, para ir preenchendo todo o arquivo. Não tem mais nenhum pedido aqui no final. Quando você termina de descrever cada ponto de navegação, simplesmente tem as etiquetas de fechamento aqui, navmap e ncx. Tá? Então, fazendo isso, né, eu vou terminar depois para quando compartilhar com vocês esse pacote, ele está completo, mas só não vou gastar tempo aqui, né, preparando algo que é repetitivo. Então aqui agora a gente tem o pacote completo do manual do professor descaracterizado, tá? Então a gente tem a pasta de conteúdo, que são as páginas, a gente tem o arquivo content.opf, a gente tem a capa em JPEG, o index HTML, a gente tem a pasta de recursos, na pasta de recursos tem áudios, fontes, imagens, estilos, vídeos, podia ter scripts também, é que eu ainda não sei fazer nenhum script, então eu ainda não tenho essa pasta, e a gente tem o TOC, que é o arquivo de navegação. Com esse pacote pronto, eu posso começar a copiar esses dados
na pasta do Manual do Professor caracterizado. Só tem que prestar atenção no seguinte, quando a gente fez as iniciais, quando a gente converteu lá do InDesign as iniciais, vieram informações que foram retiradas no descaracterizado. Eu, obviamente, não gosto de perder tempo, né? Sobretudo quando estou numa produção muito grande, fazendo muita coisa. Então, quando eu terminei de editar aqui as minhas iniciais e quando eu iria retirar os dados que são identificadores, que não podem aparecer no descaracterizado, eu copiei esse arquivo aqui, editado. Ele já está aqui, ó, editado. Então não pode esquecer disso, tá? Não pode substituir, porque daí substituindo, o que você vai ter que fazer? Voltar lá no InDesign, converter de novo ou ficar copiando as informações uma a uma. São duas possibilidades de perda de tempo. Então, na hora de copiar, observa isso. Outra coisa que a gente tem que observar, a capa não vai ser a mesma. O título aqui, o nome do arquivo é sempre o mesmo, é sempre cover.jpg. Mas o arquivo é diferente, porque aqui efetivamente você tem a capa completa. Lá na capa do descaracterizado, ela está só com as informações que são permitidas pelo edital. Então também tem que ter cuidado. Se você simplesmente pegar tudo isso daqui e soltar aqui, copiando, você vai substituir o arquivo da capa. E aí não vai ter a capa caracterizada. Então é um copia e cola, mas é um copia e cola com cuidado, né? Aqui na pasta de content, por exemplo, eu vou copiá-la. Eu não sei se aqui já tem aqui já tem a pasta, então eu nem preciso copiá-la, mais fácil ainda. Eu vou copiar esses arquivos do 2 ao 3, porque o 1 eu já tenho ele lá editado com as informações caracterizadas. Aí depois eu vou copiar o content, o index e o TOC. Não vou copiar o cover porque a capa, né, é diferente. Pronto. E agora vou copiar aqui a pasta recursos, tá? Ela é inteirinha. Tem uma coisa que a gente precisa observar, que tem arquivos aqui que são arquivos caracterizadores, eles não vão poder ficar aqui na pasta de descaracterizados. Eu os coloco aqui e para copiar, porque depois eu fico louca tentando encontrar esses arquivos quando chega na pasta de caracterizados. Mas certamente vocês podem encontrar um jeito mais inteligente de lidar com isso, né? Talvez deixar os arquivos aqui fora e depois copiar, porque não pode esquecê-los e deixá-los aqui. Isso caracterizaria, né? Você está deixando algum arquivo que caracteriza a sua coleção dentro do pacote descaracterizado. Então não pode esquecer, tá? Eu vou copiar a pasta recursos. Esse foi o jeito que eu achei. Vou colar aqui. E vou voltar lá para eliminar. Isso está na minha lista de procedimentos, tá? Então eu já incorporei aqui no meu trabalho, para mim está funcionando. Aí eu venho aqui e acho essas, por isso que eu uso inclusive logo, né, como começo, porque eu simplesmente acho esses materiais e apago. Tá? E vocês, obviamente, podem pensar em alguma outra coisa. Aí agora eu tenho já o MP caracterizado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no Visual Studio Code e vou revisar esse material, né? Ver se ele está entrando tudo que é necessário no caracterizado. Deixa eu fechar aqui, vou fechar o descaracterizado e abrir o caracterizado. No caracterizado, eu vou precisar colocar o título da coleção, eu vou precisar colocar a descrição da obra, o nome do autor, aqui, descrição da obra, título, número ISBN, ano, o nome da editora aqui embaixo. Então, no caracterizado, eu preciso preencher essas informações são relevantes para ele. Aqui no content, eu preciso pensar, esse, por exemplo, tá com algumas informações caracterizadas, mas está faltando aqui, por exemplo, título da coleção, nome do autor, certo? Porque foi o arquivo que eu copiei, né, quando converti o HTML, eu copiei para não perder essas informações de caracterização, mas algumas informações ainda não estão aqui. Em todos os outros, aqui no cabeçalho, está faltando o título da coleção, está faltando autor. Então eu tenho que ir preenchendo essas informações. Mas, obviamente, é muito mais fácil do que
trazer o arquivo do InDesign convertido e começar a editar de novo, né? Eu vou só preencher algumas informações. Aí, ok, o MP caracterizado, preenchi as informações todas, ele está certinho, todos os arquivos estão certinhos. O que eu vou fazer? O que eu faço, né? Eu pego os arquivos do MP descaracterizados, os que são necessários para o livro do estudante, e copio aqui no livro do estudante. Eu pego os arquivos do manual do professor que estão aqui, que são relativos ao livro do estudante, e copio aqui na pasta do livro do estudante caracterizado. Tá? Eu faço isso porque, apesar de fazer isso, eu ainda preciso entrar e editar? Preciso. Porque onde está escrito o manual do professor vai ter que sair, na descrição está escrito manual do professor, não sei o que, vai ter que entrar livro do estudante. Então ainda tem edições a fazer. Mas todas aquelas informações de título de coleção, de nome de autor, de número de ISBN que estavam no coisas, elas vão ser copiadas aqui para o descaracterizado, caracterizado, e aí eu vou fazer a edição dessas informações. Eu acho que assim é mais fácil. Copiar MP descaracterizado para livro do estudante descaracterizado e copiar manual do professor caracterizado para livro do estudante caracterizado. Cada vez que eu copiar, eu tenho que lembrar de entrar e verificar coisas. O que eu verifico, por exemplo, no livro do estudante? Eu vou fazer aqui um exemplo. Copiei do MP caracterizado, então venho aqui, copio as iniciais, o livro do estudante e os créditos, porque esses 3 arquivos são comuns ao livro do estudante e manual do professor. Copiei, ele é caracterizado, vou abrir aqui uma pasta Content e colo aqui. Além das informações de cabeçalho, o que mais eu preciso me preocupar? Tem uma coisa relevante. Lá no manual do professor, desse arquivo aqui, que é o 2, o link seguinte pulava para o 3. Então eu vou ter que entrar lá no arquivo, deixa eu fechar aqui, abrir o livro caracterizado. Eu vou ter que entrar aqui, por quê? Aqui no final, no menu de navegação, vejam que ele está me mandando para o 3, mas não tem o 3 no livro do estudante. Então eu vou ter que substituir esse link aqui pelo 4. A palavra seguinte continua funcionando, por isso que eu disse para vocês na aula anterior que é bom usar a palavra seguinte por isso, né? Porque você não precisa ficar de olho. Antes estava escrito, se tivesse a descrição que eu fazia no início, estaria ir para as orientações do professor, aí eu teria que substituir. A palavra continua funcionando, mas o link está indo para um arquivo que não faz parte do pacote do livro do estudante. Então você vai precisar modificar esse link, né? Uma coisa que é bom, gente, como eu fiz aqui, eu fiz uma rotina de procedimentos e aí eu marco os pontos de atenção, né? Então, copiei o manual do professor para o livro do estudante, um ponto de atenção. Onde estiver escrito o manual do professor, eu preciso verificar como é que eu substituo. Outro ponto de atenção, o ISBN é diferente. Outro ponto de atenção, a ficha catalográfica é diferente. Né? A ficha catalográfica do manual do professor tem uma quantidade de páginas que a livro do estudante não tem. A Laura, que faz as fichas aqui para Boreal, para minha editora, ela costuma colocar entre parênteses manual do professor na ficha. Né? Isso não vai ter. Então, eu vou marcando os pontos de atenção. Os links de menu de navegação são diferentes. Os links aqui do index, eles podem ser diferentes. Aqui, por exemplo, eu usei MP, MP, MP. Pode ser que no livro do estudante eu queira usar LE, LE, LE. Pode ser. Aliás, pensar nos nomes dos arquivos ajuda muito nessa passagem, né? De a gente usar, por exemplo, eu poderia ter usado LE-MP para marcar que isso daqui, que eram arquivos comuns ao livro do estudante e ao manual do professor. São coisas para pensar que ajudam na hora de você ter que fazer essa multiplicação aqui dos arquivos, dos pacotes, para poder dar conta dos 4 pacotes de cada livro, você fazer isso com mais segurança, né? Com menos possibilidades de erros. Eu vou terminar aqui o trabalho, obviamente não gravando, ficaria enorme, e depois vou compartilhar com vocês como é que ficou esse pacote com o link para vocês poderem abrir e verificar, ok?